Aqui é a doutora Janaína, estamos aqui começando novamente aqui o segundo episódio do Bem Nutrir. Peço licença novamente para que a gente possa iniciar este quadro aqui com vocês, né? O pessoal aqui do Aquiraz, o pessoal de Fortaleza e o pessoal aí que pode estar assistindo também aí no YouTube, né? Então hoje a gente não vai transmitir pelo Instagram, mas vai ficar gravado o programa para você que tem interesse de conhecer mais sobre a saúde, sobre a nutrição. A gente vai falar de um tema bastante importante que muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas vêm ao consultório com essa demanda, né? Que é a ansiedade. Aí a ansiedade, se eu já começar a falar aqui, muitas pessoas começam a se identificar, né, achar que a ansiedade, muitas pessoas têm vários pensamentos sobre o que é a ansiedade, né? Outras acham que pode estar nem passando por ansiedade, mas muitas vezes está ali com um sinal de ansiedade que pode estar interferindo na sua saúde de alguma forma, né? Então a gente vai trazer esse tema hoje de ansiedade e como a nutrição, né? Como a alimentação, ela pode interferir nessa ansiedade, né? Como é que ela pode desenvolver uma ansiedade ou a própria ansiedade acabar atrapalhando a tua própria nutrição, a tua própria alimentação, porque tudo é uma mão de via dupla, né? E a gente muitas vezes cuida da ansiedade, né? Lida melhor com ela, melhora a nossa qualidade de vida através da alimentação. Ela é um dos pilares para ajudar a ansiedade e a gente vai ver hoje no programa um pouquinho sobre isso, né? Vamos entender como essa nutrição pode nos ajudar e como ela também, se depender de como você está se alimentando ou buscando o alimento, né? Faz com que a sua ansiedade aí possa estar um pouco mais aflorada, tá? Então, primeiro, o que a gente vai entender aqui? A gente vai entender o que é ansiedade. Você aí de casa sabe exatamente o que é ansiedade, né? Você pode ter até uma noção do que é ansiedade. Muitas pessoas acham que ansiedade é simplesmente você estar falando um pouco mais acelerado, ou você está com aquela falta de ar, com os pensamentos acelerados, né? Aquela dor no peito, né? Que muitas vezes as pessoas acham que pode estar, muitas vezes, até passando por um ataque cardíaco, e acha que está morrendo, vai bater na UPA, né? Com aquela sintomas, sem saber o que fazer, como se portar e como lidar com aquilo ali. Isso sim, são sinais de ansiedade, né? São sintomas, são presença que a ansiedade pode estar ali um pouco aflorada em você. Então, a ansiedade, ela é algo natural do nosso corpo. Muitas vezes as pessoas acham que a ansiedade é algo ruim, algo que não é legal e tudo. Não, a ansiedade é algo natural do nosso corpo. Nosso corpo, ele foi feito para que a gente pudesse, em alguns momentos da nossa vida, a gente sentir medo, né? Porque o medo nem sempre é algo ruim. O medo, ele é algo que pode nos livrar de situações bem complicadas, como situações que vão ter com a nossa integridade física, né? Então, assim, qual é o problema da ansiedade? A ansiedade é um problema quando ela é um transtorno, ou seja, quando ela está em excesso. Então, como a gente conversou no programa passado, tudo que está em excesso ou em falta é caracterizado como um desequilíbrio ou uma doença, né? Ou algo que não está legal no nosso corpo. Então, a gente precisa trazer atenção para aquilo ali. Então, a ansiedade, quando ela está acima, quando ela está atrapalhando a qualidade da nossa vida, quando ela está atrapalhando o nosso sono, quando ela está atrapalhando as minhas escolhas alimentares, quando ela está atrapalhando o meu trabalho, quando ela está atrapalhando o meu dia a dia, que torna com que as atividades que eu estou fazendo está sempre trazendo aquela sensação de desconforto, de que sempre você está no futuro, né? Aquela preocupação excessiva, né? Então, tudo que é em excesso. Então, a ansiedade, ela é algo a gente olhar, observar quando é algo que está em excesso. Então, a gente precisa ver que a ansiedade, ela é um transtorno, ou seja, ela é algo que faz com que o nosso corpo esteja em excesso, ou seja, um excesso de medo,
medo, muitas vezes, né? Que aí se a gente fica com excesso excessivo, digamos assim, mais ainda, né? Que vem os pânicos, né? Aquelas crises de pânico que a gente fala, né? Que algumas pessoas já possam ter passado aí em casa, né? Então, assim, eu como experiência própria já passei por crises de pânico, já passei por crises de ansiedade. Então, eu sei muito bem que é um momento que o nosso corpo, ele entra numa descarga de adrenalina, né? De uma substância que está em excesso no nosso corpo para que a gente possa lutar ou fugir, né? Então, normalmente é por um medo, por algo que vai dificultar, fazer com que a nossa integridade física esteja em risco. Então, vamos supor que o meu cérebro, né? O nosso cérebro, ele se desenvolveu de uma forma que esse medo era para que se eu visse um leão aí no meio de uma mata, né? Sei lá, ou um assaltante que você veja aí, você vai fazer o quê? Você vai ficar parado ou você vai ver um buraco e vai andar e vai cair em cima dele? Não. Isso vai trazer o medo para que você olhe para aquilo ali e diz assim, opa, isso aqui precisa de atenção, isso aqui é algo que eu preciso trazer um movimento do meu corpo. Então, esse movimento, essa adrenalina que solta, é para a gente poder se livrar desse perigo, né? Um perigo de um leão que você pode correr, né? Então, você não vai ficar ali olhando para o leão e dizer assim, oi, leão, tudo bom? Não, né? Então, é necessário esse medo. A questão é, quando a gente tem um medo de que a gente sabe nem do que é. Quando é um medo onde eu estou simplesmente aqui conversando com você e vem pensamentos, preocupações e eu estou com medo por estar falando em público. Não tem sentido este medo, porque eu não tenho nem nada que esteja atrapalhando a minha integridade física. Então, qual a necessidade desse medo, né? Porém, esse medo, ele pode vir em alguns de nós, por algumas circunstâncias. Pode vir de você ter medo, né? Sei lá, de que algo de ruim aconteça, mas você olha ao redor, nada está acontecendo, né? Então, esse medo, essa ansiedade, quando está neste ponto, ela precisa ser observada, precisa ser cuidada, né? Então, isso é ansiedade. Então, quais são os sinais, né? Preocupação excessiva, medo de coisas que, quando você olha aqui no aqui e agora, na realidade, onde eu estou, por exemplo, aqui na rádio, né? Não tem nada acontecendo, tá tudo bem. Só que, às vezes, pode vir um medo, uma ansiedade por algo que você, de algo que vai vir que você não sabe o que é, né? Então, este medo, né? Essa disparo que tem na amígdala aqui, que é atrás do nosso cérebro, né? Que é uma parte do nosso cérebro, esse disparo acontece muitas vezes de forma automática e muitas vezes ele está em curto-circuito. Quando ele está em curto-circuito, é quando dispara medos onde a gente não precisa ter medo, digamos assim. Não tem nada contra a nossa integridade física ali. E isso caracteriza crises de ansiedade, crises de pânico, né? Então, tudo isso está envolvido com essa parte química do nosso cérebro também, né? Então, é disparo de neurotransmissores. O que são esses neurotransmissores? Normalmente eu digo que são a comidinha que os nossos neurônios, eles se alimentam, né? Então, para os neurônios, que são as células do nosso cérebro funcionarem, elas precisam de comida também. Então, a comida que precisa para o cérebro é os neurotransmissores. Então, é o que? É serotonina, é dopamina, né? É glutamato, enfim, são vários neurotransmissores. E quando esses neurotransmissores, essas comidinhas lá do nosso cérebro, estão em desequilíbrio, uns a mais, outros a menos, essas comidinhas fazem com que o nosso cérebro entra em curto-circuito. Então, ele não sabe mais diferenciar o momento de sentir medo. Então, ele fica disparando. Quando você vê, pode ter uma crise de pânico e você não sabe nem por que que está acontecendo. Porque muitas vezes é inconsciente. Está registrado ali no nosso cérebro. Então, tem muitas coisas que a gente faz na vida que a gente não sabe exatamente por que está fazendo, por que está sentindo. Você só queria que aquilo ali passasse, né? Então, muitas vezes isso está relacionado a memórias que tem no nosso corpo, a situações, traumas que você pode ter passado ao longo da vida que você não lembra, né? Então, tá tudo ali registrado e muitas vezes tem a ver com o que a gente vai entrar aqui hoje, que é com a alimentação.
né? Então, o que é que acontece? A alimentação, além do intestino, que a gente vai falar também sobre, mas a alimentação, ela tem um papel fundamental nessa saúde do nosso cérebro. Ela tem um papel fundamental na comidinha para os neurotransmissores, lá para as células do nosso cérebro funcionarem bem, para que essa amígdala não entre em curto-circuito. Por quê? Porque muitas vezes, o que é que está acontecendo, né? O que é que acontece hoje, de modo geral, porque você vê hoje a ansiedade é algo muito natural, né? Hoje em dia tem em todo canto, todo mundo está sentindo, né? E você percebe que antigamente não tinha tanto disso, né? Por quê? Porque a alimentação que a gente tem hoje, né, desenvolvida desde que a gente é criança e tudo, esta alimentação é uma alimentação mais industrializada. E esses industrializados, né, são, como é que eu posso dizer para vocês, são comidinhas para o nosso cérebro que o nosso cérebro não aceita. Ele acaba intoxicando o nosso cérebro, causando o que a gente chama de neuroinflamação. E essa inflamação no nosso cérebro faz com que o nosso cérebro entre meio que em curto-circuito e ele provoque também, um dos fatores, essas crises de ansiedade. O cérebro ele não está entendendo, ele acaba não tendo os neurotransmissores adequados ali, né? Então é como se a gente entrasse numa loja, né? E a loja, você vai entrar na loja e você vai buscar um papel, sei lá, vai comprar um caderno, né? E chega lá nessa loja, você vai entrar numa loja que é uma loja de vestuário, de roupa. Aí você vai procurar esse caderno e não vai achar o caderno. Por quê? Porque não é o lugar onde se vende caderno. Lá se vende roupa. Então, o nosso cérebro entende com os alimentos industrializados exatamente isso. É como se eu estivesse dando uma roupa no local que vai vender caderno, ou o contrário. Entende? Então, o nosso corpo ele não entende, o nosso cérebro ele não entende, ele acaba ficando intoxicado. E essa intoxicação causa a ansiedade como um dos fatores, tá? Então, a causa, eu vejo hoje como uma das causas principais essa inflamação do nosso corpo. Claro que existem questões emocionais envolvidas, que existem questões comportamentais envolvidas, que existem questões da tua própria realidade ali, do teu ambiente, do teu dia a dia, que vai disparando isso. Então, uma das coisas que causa, né, hoje eu vejo, né, que a maioria das pessoas que tem crises de ansiedade, né, que busca lidar com essa ansiedade, com estresse, né, que também tem muito a ver com o estresse, com o cortisol muito alto, né, que aí é aquela questão onde você dedica muito tempo a trabalho e tudo mais e não lembra das outras fatias lá que a gente conversou da pizza dos setores da tua vida, né? Então, também tem essa questão que é uma vida muito acelerada, onde a gente acaba liberando esse cortisol, tá? Mas, principalmente em relação à alimentação, são as questões de doces, principalmente açúcares, né? Então, se você lida com ansiedade hoje, você percebe que tem os sinais e sintomas, né? Que é o quê? Vou repetir para vocês sinais e sintomas para que vocês possam se auto-observar em casa, perceberem que isso não é algo normal, é algo que você precisa ver que o corpo, que a gente falou na vez passada, ele dá sinais. Você precisa ter essa percepção de observar o que o teu corpo está conversando com você. Então, teu corpo pode estar te dizendo que tem muita preocupação aí na cabeça, pensamentos acelerados, dificuldade de dormir, né? Quando você tem muita sensação de taquicardia, ou seja, o coração fica acelerado, né? Ou muitas vezes a ansiedade também, ela tá ligada ao teu intestino não tá bem funcionando, né? Então, você tem prisões de ventre, tem sempre aquela dor de barriga, né? Ou então tem muitas diarreia, intolerância à lactose, intolerância ao glúten, né? Tem dificuldade de digerir os alimentos, tudo isso está envolvido também com a ansiedade, né? Ou muitas vezes, né? Quem nunca, né? Terminou o dia aí, né? Um dia bem atribulado, movimentado e quer no final do dia ter uma recompensa, que aí você vai dizer, vou pedir uma pizza, então vou comer aquele sanduíche, né? Ou então vou comer aquele doce porque o dia hoje foi bem difícil, então eu preciso comer algo para compensar. Então isso é um comer
emocional que a gente fala, né? É algo que vai compensar uma emoção que está, de alguma forma ali, com dificuldade de você lidar. Então, isso pode ter a ver com ansiedade, né? Que também muita gente fala do comer ansioso, né? Que aí, às vezes, você está ali... passa o dia beliscando alguma coisa, né? Então, ou quando você come compulsivamente, que você come uma quantidade muito grande de uma vez, né? Então, tudo isso está relacionado à ansiedade. Tudo isso está relacionado a você entender que não é simplesmente você cortar, fazer uma dieta que vai tirar todos os alimentos ali. Não. Você precisa entrar num processo de entendimento aonde você está, quais são os sinais que estão ali interferindo e cuidar principalmente do seu intestino. Tá? Cuidar do intestino, que ele lá é o nosso segundo cérebro, tá? Além do cuidar do intestino, você precisa fazer um processo de desintoxicação. Esse processo de desintoxicação é para tirar essa inflamação que está no cérebro já instalada, né? Então, parar de inflamar o cérebro, né? Então, diminuir naqueles alimentos que vão fazer com que o teu cérebro inflame, que cause ansiedade, como também você colocar alimentos que vão tirar aquela inflamação dali, que já está instalada, né? Então, são duas vertentes em relação à alimentação: o cuidado com o intestino e o cuidado da saúde do seu cérebro, tá? Então, a gente precisa entender que o açúcar, ele é como muitas pessoas vão dizer assim, né? O açúcar é vilão, é mocinho, corta, não corta, tira totalmente da vida ou não e tal. Gente, o açúcar, ele tem realmente esse poder de inflamar o nosso cérebro de uma forma que a gente não tem nem ideia, né? Ele além disso, ele é viciante, né? Ele traz esse vício onde a gente vai sempre querer mais e mais e mais e mais. Nosso cérebro, ele entende como aquilo ali ser um prazer, como aquilo ali ser uma recompensa, né? Então, ele tem essa questão que o açúcar, ele não foi feito para a gente comer ele de forma exagerada. Você precisa entender que o açúcar, ele é algo que pode trazer um prazer momentâneo, mas ele vai inflamar teu cérebro, ele vai dificultar a tua perda de peso, ele vai te deixar mais ansioso. Pode ser que pelo momento ele diz assim, não, eu vou comer um brigadeiro ou um chocolate que vai me ajudar aqui rapidinho a passar a ansiedade. Ele pode te aliviar naquele momento, porém ele está te trazendo mais dependência e te deixando com um ciclo vicioso de ansiedade. Tá? Então, a gente precisa ter um cuidado, mas não é simplesmente cortando o açúcar completamente que você vai trazer essa grande mudança. Você precisa ver se é possível para você, onde você está, para que você possa fazer um tratamento, uma desintoxicação que vai te ajudar a fazer essa grande limpeza. Então, resumindo aqui para vocês, o que é ansiedade? Ansiedade é quando está em excesso, quando aquela situação de um medo excessivo, uma preocupação excessiva, um estresse que está atrapalhando a tua vida. Então, você tem que começar a olhar assim, opa, está na hora de eu parar aqui, observar e começar a tomar algumas atitudes, algumas intervenções que não necessariamente é só medicamento, né? Medicamento, ele pode ajudar, ele pode ser um dos tratamentos que vai te ajudar ali, mas ele não é a única opção, porque, como a gente conversou aqui, vocês viram, muitas vezes você pode colocar o medicamento, mas continuar com a alimentação que está te inflamando, que está deixando você cada vez mais ansioso, pode ser que isso não esteja resolvendo. Então, você pode tomar todos os remédios do mundo, que aquilo ali vai anestesiar, vai mascarar, vai te ajudar ali, mas ele não vai resolver a sua questão. Ele pode te ajudar naquele momento. Eu digo isso porque eu já passei por essa situação, já tomei medicação, eu sei como é a causa, a dependência que os medicamentos podem trazer, né? Eu senti na pele, ainda sinto até hoje, ainda tenho problemas em relação a saúde do meu cérebro, porque hoje em dia eu ainda tenho um processo de desintoxicação. Então, já faz uns 5 anos que eu me libertei das medicações, mas essas medicações, até hoje, elas têm efeito na minha vida por resquícios que deixou ali no meu corpo, no meu cérebro, né? Então, assim, se hoje para você é necessário, não tem problema, mas acrescenta as outras coisas, sabe? Acrescenta uma mudança na alimentação, acrescenta uma desintoxicação, acrescenta cuidado
cuidar do teu intestino? E aí a gente vai falar um pouquinho por que cuidar do intestino. O intestino a gente precisa cuidar por quê? Porque é lá que começa toda essa inflamação. Não é lá no nosso intestino que a gente absorve tudo que a gente come, né? Então, assim, é lá que entra tudo. Então, quando entra ali no nosso intestino, o nosso intestino ele acaba ficando inflamado também e acaba entrando coisas que não deveriam entrar, de acordo com a inflamação que você vai causando ali no teu intestino. E o intestino não saudável não é só aquele intestino que você está com prisão de ventre ou está com diarreia. Não. Se você tem questões de dores de cabeça, problemas de pele, né, que tá aquelas rosáceas, etc., alergias, rinites, dificuldade de quando você se sente estufado, né? Normalmente a gente diz assim, empanchado aqui, né? Quando você está empanchado com muitos gases, muito inchado, tudo isso é sinal que o teu intestino não está legal. O teu intestino não está saudável, está precisando de ajuda. Então, uma das chaves para você que está aí buscando lidar com a ansiedade, né? Um tratamento eficaz é você cuidar do seu intestino, é você trazer alimentos que o teu intestino vai tanto limpar ele, tirar aquelas toxinas, desinflamar ele, como também tirar os alimentos que inflamam ele, né? Então isso também é um processo onde você precisa entender que o intestino da gente é o nosso segundo cérebro. Por que dizem que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro? Porque o intestino é onde a gente produz a maior quantidade de serotonina, que é um daqueles neurotransmissores que eu falei para vocês, a comidinha que vai lá pro cérebro e tal. Não é lá no cérebro que ele é produzido. Então, 90% ele é produzido no nosso intestino. Olha só, né? Como é que pode algo que está cuidando do nosso cérebro, é o alimento para o nosso cérebro, está sendo produzido lá no intestino? Pois é. Então, vocês precisam entender que primeiro cuidar do intestino para que você possa cuidar do seu cérebro. Porque é lá no intestino que tudo começa. É a porta de entrada de toda a nossa alimentação. E se teu intestino ele não está saudável, não adianta você tomar a melhor medicação do mundo que essa ansiedade não vai curar. Ela pode até ali você ficar mais, digamos, dopado, né, anestesiado, mas ela não vai curar. Quando você parar de tomar o remédio, aquela ansiedade vai estar ali ou muitas vezes até pior, né? Então, o cuidado com o intestino ele é essencial, porque é uma das causas que faz com que leve a ansiedade. Também foi o contrário, né? Se você está muito ansioso, pode causar problemas no intestino, né? Porque a ansiedade pode vir de outras causas, né? Então, se você está muito ansioso e tu, de vez em quando, sente aquele friozinho na barriga, né? Quando a gente sente, muitas vezes a pessoa que está com ansiedade ali para uma prova, etc., ela vai lá e sente aquela dor de barriga, né? Tem gente que sente. Por quê? Porque está totalmente relacionado à nossa saúde cerebral, né? Ao nervo vago, que a gente chama, que é onde tem toda a nossa distribuição de sentimentos, de emoções ali, de liberação de cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, tudo está relacionado. Então, se você tem muitos períodos ansiosos, pode interferir na saúde do teu intestino, como se você está com o intestino não saudável, pode te levar a uma ansiedade. Então, este cuidado com o intestino, ele é imprescindível. E aí você vai me perguntar como é que eu cuido desse intestino, Janaína, pelo amor de Deus, né? Então, você pode cuidar do intestino de duas formas. Você pode cuidar principalmente parar, né, ou diminuir de colocar aquilo que agride teu intestino. E o que é que agride o intestino? Conservantes, aditivos químicos, farinhas brancas, né, açúcar refinado, refrigerante, álcool, enlatados, todos esses alimentos, né, dito alimentos, causam sim uma agressão no nosso intestino. E esta agressão faz com que ele fique inflamado. E esta inflamação vai para dentro do nosso corpo e vai chegar até o cérebro. Então, diminuir esses alimentos e acrescentar os alimentos que o intestino da gente gosta. Quais são os alimentos que o nosso intestino gosta? Tudo que vem debaixo da terra, gente. Tudo que vem aí da natureza. Aí é legume, é fruta, né? Então, todos esses alimentos são importantes para o nosso corpo. E aí eu vou te falar alguns específicos, né? Quais são os alimentos específicos que vão ajudar ali? Principalmente o que a gente vai repovoar os habitantes do nosso intestino. O que é esse povoamento aí do nosso intestino? São as bactérias, né? Nosso corpo ele é cheio de bactérias e a gente vive com elas de forma
pacífica, digamos assim. O problema é que às vezes elas não estão muito pacíficas, elas estão ali só pedindo doce, né? Elas estão ali só pedindo aquela cervejinha, né? Elas estão ali só pedindo esses alimentos, porque quem pede esses alimentos são elas, porque elas precisam se alimentar. Elas precisam de comida. E esta comida eles ficam pedindo, né? Então eles ficam pedindo doce, ficam pedindo pão, ficam pedindo tapioca, ficam pedindo tudo isso aí pra gente, né? E aí biscoito, bem recheado, refrigerante. Então é a forma que elas se alimentam. Quando a gente está inflamado, quando a gente está com o nosso corpo, o nosso intestino não saudável, a gente tem um acúmulo dessas bactérias, né, que pedem doce e tudo mais. São as bactérias que a gente chama gram-negativas. Essas bactérias, elas não é que elas sejam ruins, elas precisam estar em equilíbrio, como tudo no nosso corpo. Elas precisam estar numa quantidade X, só que quando a gente está inflamado, elas estão numa quantidade 5X, digamos assim, né? Estão muito alta, muito maior do que as outras bactérias. Então, elas vão estar sempre pedindo mais doce. Se você quer se libertar do doce também, você precisa cuidar dessas bactérias. Parar de dar o alimento delas e dar o alimento para as bactérias boazinhas, que pedem fruta, legume, que se alimentam disso. Então, estas bactérias que se alimentam de fruta, legume, são as bactérias que a gente chama de probióticos, né? Todo mundo já ouviu falar aí do probiótico, né? Então, por que o probiótico é tão legal, ele é bom? Porque o probiótico são um conjunto de bactérias boazinhas, que gostam de frutas, legumes, que a gente vai pegar e colocar lá no nosso corpo, faz assim, opa, a gente colocando uma quantidade maior das bactérias boazinhas, que são os probióticos, a gente vai conseguir diminuir a outra bactéria, porque ela não vai querer mais tanta comida. Então, a gente vai dar mais comida para outra bactéria, que é os probióticos, tá? Então, acrescentar probióticos na alimentação é excelente. Por quê? Porque essas bactérias vão repovoar o nosso intestino, vai ter uma qualidade melhor dos habitantes ali, dos habitantes que querem mais tranquilidade, que querem mais paz, que vão trazer mais harmonia, que vão lhe ajudar a liberar a serotonina, que é o hormônio da felicidade, que é uma das questões que a gente precisa trazer quando você está com estado depressivo, ansioso, é o aumento dessa serotonina, né? Então, e diminuição dessas outras bactérias. Então, é essencial você fazer a utilização dos probióticos. E aí você vai me dizer assim, doutora, mas eu preciso comprar suplementação e tudo mais. Às vezes é necessário, mas também existe probióticos naturais, que são o que a gente chama de kefir, né? Não sei se vocês já ouviram falar. O kefir, ele é uma colônia de bactérias boazinhas que você pode ter na sua casa, você pode conseguir até pela internet, fazer um pedido de doações e tudo. Então, não é tão difícil como a gente imagina cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso intestino. A gente pode cuidar também, alimentos mais probióticos, são aqueles que a gente chama de chucrute, né, os alimentos que é o repolho, né, o repolho ali mais acidificado. Então, existem formas, além da suplementação, para que você possa fazer essa mudança no seu intestino, tá? Então, aumentar também a quantidade de fibras, né? Que aí vai ser o quê? Vai ser as farinhas boas, né? Que a gente chama, que aí vem linhaça, chia, farinha de banana verde, né? A farinha de banana verde, ela é maravilhosa porque, além dela ter uma quantidade maior de fibras, ela vai ter uma quantidade que a gente chama de pré-bióticos. Aí, vamos lá, a diferença do pró e do pré, né? O pré-biótico é a comidinha para as bactérias boas, que são os probióticos. Então, ela vai dar comida para essas bactérias boas. Então, imagina se tu coloca um probiótico e um pré-biótico junto, vai ajudar muito o teu intestino, tá? Então, você precisa observar que existem várias estratégias, mas para a gente escolher a melhor estratégia, a gente precisa saber como é que está o nível de intoxicação, como é que você está lidando com essa ansiedade. Mas uma coisa que eu posso dizer para vocês, assim, com toda certeza, comecem a cuidar do intestino de vocês. Se você está aí ansioso, se você se vê em momentos de ansiedade, porque a diferença é imensa, né? Não só da questão do quadro de ansiedade, como vai mudar o teu sono, vai mudar você que quer perder peso, né? Muitas vezes as pessoas que têm dificuldade de perder peso, pode ter feito todo tipo de dieta do mundo, não vai adiantar fazer todo tipo de dieta e nem todo tipo de exercício se tiver com o intestino não saudável, porque é lá que começa tudo. Se você não está com o intestino saudável, você não vai conseguir emagrecer, você não vai conseguir trazer uma mudança muito boa e efetiva na questão da ansiedade.
Então, o cuidado do intestino é essencial. É aquela coisa mesmo de o cocôzinho da gente, a gente tem que olhar para ele, saber como é que ele tá. É importante, tá? Então, se você passa aí por esses quadros, se você percebe que você vive inchado, com gases, né? Se você percebe que está mais estufado, se você percebe que passa 1 ou 2 dias sem ir ao banheiro. Então, tudo isso são sinais que teu intestino não tá legal. Então, esse sinal, você precisa fazer intervenções para que você não tenha um quadro maior depois de ansiedade, de depressão, de problemas de saúde no seu cérebro também. Certo, galera? E é isso por hoje, né? Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho o que é ansiedade, entender como a nutrição, né, a alimentação interfere, porque ela interfere causando ansiedade de acordo com esses alimentos industrializados, ricos em conservantes, aditivos, porque eles vão interferir lá na saúde do teu cérebro e na saúde do teu intestino. Eles vão lá trazer inflamação e essa inflamação vai levar a quadros ansiosos, porque o teu corpo vai entrar em curto-circuito, ele não vai entendendo ali o que é que está acontecendo. Então, muitas vezes está relacionado com a tua alimentação. Está relacionado também, né, a questões emocionais, a questões comportamentais, né, de saber lidar com situações da vida. Então, um tratamento que você vai buscar de ansiedade é um tratamento completo, que vai olhar a tua alimentação, que vai olhar os teus comportamentos, que vai olhar os teus padrões mentais e que principalmente vai olhar a química do teu corpo, que aí você entra com esses suplementos que eu falei para vocês e outros suplementos, né, que são os nutracêuticos, que podem te ajudar a trazer esse equilíbrio de neurotransmissores sem o uso de medicamentos alopáticos, ou seja, aqueles que podem de alguma forma causar dependência e tudo, né, que a gente chama de tarja preta, etc. e tudo. Muitas pessoas têm receio de tomar esses medicamentos por conta disso. Então, existem alternativas que são nutrientes e substâncias próprias que o teu corpo produz, que misturadas ali, que a gente faz um manipulado, que a gente chama nutracêutico, específico para melhorar a tua ansiedade, específico para trazer o ajuste do teu intestino, específico para trazer o ajuste do teu sono, né? Então, tudo isso precisa desse tratamento em conjunto. Então, assim, uma das formas que hoje eu aprendi a lidar com a ansiedade, porque a gente aprende a lidar, né? Ela não é simplesmente vai embora e tudo mais, a gente sempre vai estar lidando, porque é algo natural do nosso corpo, a gente precisa só equilibrar ela. Então, assim, se você tá com quadros que tá excesso de ansiedade, você precisa parar e cuidar. E este cuidado, você precisa fazer ele completo, tá? Você precisa fazer de uma forma integral, observando que existe, sim, na alimentação de vocês, uma grande mudança a ser feita para que você possa ter esses quadros de ansiedade resolvidos, tá? Então, é isso hoje, gente. Espero que vocês tenham entendido aí que a ansiedade, ela é algo natural do nosso corpo, mas que a gente precisa cuidar e lidar com ela dia a dia. E aí também tem dicas, né, da parte aí, não na parte nutricional, né, que aí tem a ver também com a parte de ajuste da respiração, que é super importante para momentos de crise de ansiedade, mas isso aí fica para o nosso próximo programa, né, o programa Bem Nutrir. Na próxima semana a gente vai falar da parte terapêutica, né, além da nutrição. O que é que você pode fazer quando tem um momento de crise de ansiedade? Quais são as técnicas a serem utilizadas quando aquilo ali já se instalou, quando você, meu Deus, e agora? O que é que eu faço, né? No meio de tudo isso, quando você está ali sozinho e não sabe o que fazer. Esse aí a gente vai conversar na próxima semana, porque a ansiedade é algo que, como falei para vocês, são vários fatores a serem observados e a gente precisa cuidar de um por parte. Primeiro ponto, vamos cuidar da alimentação, diminuindo os industrializados, refrigerantes, açúcares e acrescentando alimentos verdadeiros, alimentos probióticos que vão ajudar no intestino, cuidando desse intestino para que você possa começar a melhorar a ansiedade. Um beijo aí para todo mundo, um abraço pessoal aqui de Aquiraz, um abraço aqui pro pessoal todo da rádio, porque aqui a gente tem essa gratidão de poder estar falando neste momento de um assunto tão importante que acomete tantas pessoas, né? E que a gente possa trazer uma palavra que possa de alguma forma trazer dicas e orientação pra gente. Um beijo para todo mundo, gente. Qualquer coisa, tem o nosso Instagram no @janaina.nutri, a gente tem alguns vídeos, né? A gente tem algumas outras dicas, tem meu contato
contato para caso você tenha dúvidas. A gente vai estar aqui, quem está no YouTube aí também, pode acessar a gente no @janaína.nutri, né? Assistir novamente o programa, manda as dúvidas aqui embaixo nos comentários também. E você que está escutando na rádio, pode mandar sua pergunta, né, aqui no WhatsApp da rádio, que a gente pode trazer todas essas respostas para vocês no nosso próximo programa. E é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo para todo mundo.